Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, sabadão, dia 14 de outubro, se prepara! Você que é aposentado, que é pensionista, que é beneficiário da Previdência Social, pois eu trago aqui notícias em primeira mão para todos vocês. Vocês não podem perder, tá sensacional. E eu vou trazer aqui agora para você aposentado, para você pensionista, informação de utilidade pública, informação que vocês precisam saber que está prestes aí a acontecer. E o presidente Lula andou se pronunciando, eu vou trazer também alguns dos pronunciamentos. Vamos falar também a respeito do 14º salário INSS para aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Então se prepara, porque tem 14º salário também que eu quero trazer aqui para vocês. E muito mais, né? Então são várias notícias que eu separei aqui, né? No total, a gente está falando de 5 notícias de utilidade pública para aposentado, para pensionista, para beneficiário do INSS e vamos trazer aqui agora. Então fiquem aqui junto comigo, todos vocês. Muito obrigada a todos pelo carinho, muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia nessa manhã de sábado. Hoje um dia abençoado aí para todos, né? Comentem aí como que vocês estão bem, vocês estão conseguindo descansar, né? Conseguiram descansar? Como que foi a semana de vocês? Foi puxada, não foi? Vão comentando, porque quando você comenta, ajuda a gente a entender como que vocês estão, como que está sendo o processo aí para vocês, né? Das informações, o tanto de novidades que está surgindo nesses últimos tempos, porque eu quero muito ouvir vocês e entender vocês. Então vão comentando aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as informações. Como eu disse, serão 5 notícias. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheça. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Por isso, quem ainda não é inscrito já se inscreve, vai deixando o like, vai compartilhando, porque assim você ajuda o canal a chegar às pessoas que precisam ter esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigada a todos e bora lá para as notícias. Segue a gente também nas redes sociais, o Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. Nós estamos no Facebook, no Instagram e estamos aqui para trazer informação, para trazer notícia de utilidade pública. Então, por isso que eu convido você aí, né, que não está nas nossas redes, a comparecer lá, a seguir as páginas, a participar do grupo de apoio para tirar dúvidas que foi criado e está lá no Face. Tudo para você se manter por dentro dos seus direitos. Então não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e quem precisar de empréstimo consignado já sabe. O Alô INSS ele faz toda a intermediação gratuita para você. O Alô INSS te assessora, te acompanha numa contratação de crédito para que você não faça sozinho, para que você não seja enganado, não caia em armadilha financeira, não caia em papo de vendedores aonde vão querer te enganar, querer embutir coisas no seu contrato que você não pediu, para que seu contrato atenda aos requisitos legais e você não tenha dor de cabeça, surpresa lá na frente. Então, o nosso objetivo é te orientar, te auxiliar, recolher seus documentos, digitar sua proposta no banco, acompanhar essa proposta até o valor cair na sua conta. Tudo isso de graça, você não paga nada, gente, não tem nenhuma cobrança, então pode chamar a nossa equipe. Hoje é sabadão, não tem atendimento, mas segunda-feira nós iremos chamar todos que preencheram o formulário, autorizando o INSS, o Alô INSS entrar em contato com você. Então pode preencher o formulário de contato, ele tá aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário e a nossa equipe segunda-feira de manhãzinha já vai começar a chamar vocês que preencheram aí para dar todo esse suporte, esse auxílio na contratação do crédito em segurança. E segunda-feira a folha vira, né? Nós estamos em folha maciça, segunda-feira está previsto terminar a folha maciça, então é importante, tudo bem? E olha só a charada do dia de hoje, o que é? Uma briga da fita isolante e o esparadrapo. Quem ganhou essa briga? Olha só o que é. Numa briga da fita isolante e o esparadrapo, quem ganhou a briga? Você sabe quem? Responde pra mim. Eu vou trazer a resposta. Quem deixou essa charada pra gente foi um usuário que nunca deixa o nome. Ele sempre deixa a charada, mas nunca deixa o nome, nunca deixa o local de onde ele é, e a gente não consegue agradecer pelo nome da pessoa. Olha só o usuário dele aqui.
Tá aqui o usuário na tela, mas a gente não sabe quem é essa pessoa, não tem nem nome o usuário, né? Então, infelizmente, a gente não consegue agradecer a pessoa em si, mas a gente coloca o print na tela para que a pessoa, caso esteja assistindo o vídeo, saiba que a charada dela foi selecionada. Ela já sabe porque a gente respondeu o comentário agradecendo e colocamos a charada no vídeo. E essa pessoa, ela sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso, gente, participe por você, né? Faça o bem, ajude deixando sua charada, porque a charada ela faz um bem mental. Então participe e quem sabe amanhã é sua charada selecionada. É só você fazer como as pessoas aqui que são selecionadas no canal fazem. Escreva a palavra charada no início da sua mensagem, porque isso ajuda, facilita a nossa equipe localizar a sua charada no meio de outras. Deixa a charada junto, responda a charada e aí, quem sabe, amanhã a sua charada é selecionada. Então, numa briga da fita isolante com o esparadrapo, quem ganhou? Já vou trazer a resposta. Enquanto isso, vamos falar a respeito de um debate aqui da Previdência, né? Vamos falar aqui a respeito de uma outra informação, que é a Previdência e a Seguridade Social, que são temas de debate na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos realizou um lançamento do livro Análise da Seguridade Social 2022, como parte do ciclo de debates sobre o Estatuto do Trabalho. Segundo os especialistas presentes, a Previdência ela é deficitária em decorrência das isenções fiscais. E vamos ver a importância desse dinheiro para a Previdência segundo esse debate. Eu vou trazer um trecho desse vídeo que eles explicam um pouquinho sobre essa análise da Seguridade de 2022 do livro. Presta atenção que o áudio está meio baixinho para você ouvir, tá bom? Olha só, vamos analisar juntos esse trecho. O presidente do Conselho Executivo da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, apresentou o livro Análise da Seguridade Social 2022. Ele reforçou a importância de destinar recursos para mitigar a desigualdade que, segundo ele, parece entranhada em nossa sociedade. Os outros convidados apoiaram. Esse nosso documento que trazemos aqui atesta que só em 2022, como o senhor bem disse no início, foram 240 bilhões de reais destinados a outras áreas, desonerando outras áreas, mas, acima de tudo, retirando recursos da nossa Seguridade Social. A Previdência não é deficitária. É deficitária quando coloca aí essas renúncias, desvios de verbas da Previdência para as outras áreas e não aplica onde deveria ser aplicado aí para os beneficiários. Esse consultor legislativo apontou que, se não houver uma mudança, a situação vai se agravar. A perspectiva para 2024 é de uma renúncia fiscal na Seguridade Social de mais de 250 bilhões de reais. São os chamados gastos tributários. É dinheiro que simplesmente não é arrecadado. Os representantes dos aposentados e pensionistas argumentaram que eles consideram inconstitucional cobrar contribuição deles. Nós agora queremos novamente brigar aqui no Congresso para extinguir essa contribuição. Lançar o livro Análise da Seguridade Social de 2023 é um marco nesse momento em que vemos que a nossa Previdência está com uma série de dificuldades. Estou lembrando aqui principalmente das filas intermináveis. Falam que cerca de 2 milhões de pessoas, né, estão esperando seus benefícios. Eu acho que o momento é esse, falar desse tema, fruto, esse sim é uma herança de outros governos, que tenho certeza que o debate aqui aprofundado poderá apontar caminhos. Gente, então vocês viram aí esse trecho junto comigo, e o vídeo ele mostrou o quê? Essa importância do dinheiro na Previdência, né? Então vocês viram aí as falas deles, dos parlamentares discutindo. Por isso nós precisamos ter atenção, por isso nós precisamos acompanhar, por isso nós precisamos mostrar a importância do dinheiro na Previdência. E eu quero saber de vocês o que vocês acham desses estudos, dessas análises, dessas audiências discutindo sobre Previdência Social. Uma vez disseram que não existe déficit na Previdência Social. O próprio ministro, né,
Carlos Lupe, disse que ele iria provar durante essa gestão do governo Lula que a Previdência não existe um déficit. O que vocês acham sobre isso? Existe ou não existe um déficit na Previdência? Ou será que são os políticos que pegam todo esse dinheiro e ficam inventando que existe um déficit, pois o tanto que as pessoas contribuem a vida inteira e eles nunca pagam o que é de direito, né? Igual a média salarial, a gente vê mesmo que é com base numa média, não no último salário. A gente vê aí a questão do que mesmo assim nem é a média toda, por isso que a revisão da vida toda é necessária, por isso que ela está em debate, né? Então eu queria entender de vocês um pouquinho o que vocês acham em relação a isso. Vão comentando aí pra mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui outras informações, eu vou falar um pouquinho a respeito de outros direitos, de outras notícias que eu considero bem importante. Daqui a pouco vai ter 14º, daqui a pouco vai ter outras notícias que eu sei que vocês gostam e que vai te ajudar também. Vamos começar aqui com a notícia número 1, que a Câmara aprovou um projeto do governo para reduzir as filas do INSS. O texto ele foi enviado ao Senado, talvez essa semana a gente tenha mais alguma novidade. Então, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei de autoria do governo que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, com o objetivo de reduzir filas do Instituto Nacional do Seguro Social. Entre as medidas estão o pagamento de bônus para servidores que trabalharam fora do horário do expediente e a permissão do uso de telemedicina para as perícias. O texto seguiu para o Senado Federal. O programa de enfrentamento à fila ele terá uma duração inicial de 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. E ele vale para processos administrativos com análise acima de 45 dias, serviços médicos periciais com prazo judicial expirado, agendado também acima de 30 dias, ou realizados em unidades sem oferta regular de atendimento. Também ele servirá aqui para esse outro tópico, que seriam os exames periciais de servidores públicos e federais, em casos de licença para o tratamento de saúde ou por motivo de doença de familiar ou dependente. Então a gente vai acompanhar essa evolução aí no Senado, mas a gente vê que a Previdência está passando por uma transformação e esses projetos aqui, essas medidas provisórias, porque o Lula já assinou essa medida provisória, ela foi sancionada, até trouxe na live ontem, quem não assistiu é importante assistir, porque eu falei bastante a respeito disso explicando, então a gente trouxe só para reforçar para quem não conseguiu assistir a live. Uma outra notícia que eu também quero compartilhar com vocês, mudando um pouquinho de assunto, é sobre a informalidade, que atinge mais brasileiros a partir dos 60 anos e deve pressionar a Previdência. Olha isso, olha que interessante, eu resolvi trazer para vocês. Pelos dados mais recentes do segundo trimestre de 2023, 4 milhões, olha só, 4,94 milhões de trabalhadores com 60 anos ou mais estavam na informalidade, o maior patamar para um segundo trimestre registrado nessa série do PNAD, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é contínua e que começa no 4º trimestre de 2015. E houve um aumento no número de informais mais velhos de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 36% na comparação com o início da pandemia. Então, o segundo trimestre de 2022, quando o total de pessoas nessa situação era de 3 milhões. Nesse grupo estão tantos os trabalhadores que já foram formais um dia e caíram na informalidade, aqueles que nunca tiveram carteira assinada e também os que se aposentaram e voltaram ao mercado como informais para complementar a renda. E essa pesquisa ela é interessante para todo mundo já prestar atenção, porque o governo vendo isso, ele vai querer fazer algumas mudanças, ele vai querer ver algum resultado dentro disso. Tanto que eu queria entender de vocês, aposentados e pensionistas, o que vocês acham em relação a tudo isso daqui? O que vocês acham em relação à informalidade de que tem mais de 60 anos? Vocês acham que deve realmente ter uma pressão para fazer com que essas pessoas acima de 60 anos possam ter aí uma carteira assinada? Ou você acha que a tendência é de fato ter esse aumento, a tendência é de fato as pessoas conseguirem ter uma informalidade, as pessoas gostam de trabalhar por conta? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Vai comentando aí pra mim, porque enquanto você comenta,
eu vou trazer mais uma notícia, que é a notícia 3, que fala sobre um outro assunto que também é relacionado à Previdência e é importante ter conhecimento. O segurado, ele deve manter os dados atualizados. A gente viu que o INSS está tomando uma série de medidas para modernizar os seus serviços, para melhorar o reconhecimento do direito ao cidadão, mas também ele está querendo fazer um corte ali na Previdência, dentro desse orçamento, porque ele considera que muitas pessoas estão irregulares na Previdência Social. A Previdência, ela é sempre uma questão de debates, né, importantes, ela sempre traz reflexões e debates importantes, porque ela é um dos maiores custos que existe no orçamento no Brasil hoje. E por isso, sempre está sendo verificado formas de fazer esse custo reduzir. E é importante que todo mundo que recebe algum benefício do INSS ou venha querer receber, deixe seus dados atualizados. Se você é do Cadastro Único, atualize o Cadastro Único. Se você é da Previdência, atualize no Meu INSS, porque isso é uma garantia como uma prova de vida. A Previdência, com esse avanço tecnológico, ela está cada dia que passa cruzando mais os dados com outros órgãos. Então a Previdência agora, ela conversa com o Cadastro Único. Por quê? Porque o sistema se cruza. Então, se você tem um endereço na Previdência Social, lá no Meu INSS, está marcando um endereço, porque quando você solicitou sua aposentadoria, você morava em São Paulo. Só que a vida vai fazendo algumas situações que a gente vai mudar de endereço. Então, você mora agora no Rio de Janeiro. E no CadÚnico, que é o Cadastro Único, que é um dos aplicativos e órgãos que o governo cruza os dados, tá lá dizendo que você é do Rio. A partir do momento que cruza esses dados, dá uma divergência de dados. Essa divergência de dados, beneficiário falou que mora em São Paulo, mas aqui no Cadastro Único ele tá no Rio, o que é isso? Por que ele não atualizou o endereço? Essa pendência pode fazer ele fazer um bloqueio preventivo no seu benefício. O que é um bloqueio preventivo? Ele bloqueia o seu pagamento, você fica sem receber, até você regularizar a situação, porque ele não sabe se aquilo é uma fraude, se aquilo é uma enganação, por que deu divergência? Né? Então, por que em cada lugar você está com um endereço diferente e você não atualiza nunca em nenhum? Nem no que é o principal, que é o que você recebe benefício. Então, isso gera dúvidas no governo. Por isso que você tem que manter os dados atualizados para evitar que você caia nessa malha fina, nesse pente fino que o INSS está fazendo, por uma divergência de cadastro. E o pior é que tem muita gente sendo bloqueada por falta de atualização cadastral. Isso é ridículo, mas é o que está acontecendo. Então, para simplificar a vida dos segurados, existem as ferramentas que você não precisa sair de casa para fazer algumas atualizações. O Meu INSS é uma delas. O da Previdência, por meio desse canal, é possível você realizar consultas, é possível você fazer requerimentos como aposentadoria, benefícios por incapacidade temporária, pensão por morte, entre outros, além de fazer agendamentos sem precisar sair da sua casa. Para continuar tendo acesso com agilidade aos serviços e benefícios oferecidos pelo INSS, é necessário estar com as informações sempre em dia. Dados desatualizados ou incorretos podem causar atrasos ou até mesmo a suspensão dos pagamentos. Dessa maneira, é fundamental que os cidadãos realizem a atualização cadastral das bases de dados do INSS para evitar qualquer tipo de contratempo com o órgão. O segurado que já usufrui dos serviços previdenciários, a atualização cadastral é ainda mais importante para que não haja essas inconsistências na concessão dos benefícios, além de facilitar o contato entre o INSS e o cidadão e você não cair no bloqueio preventivo por falta de atualização cadastral, porque às vezes aí você vai atualizar, até você perceber que seu benefício foi bloqueado, aí você vai ver o que foi o erro, se foi o banco, se foi o INSS, aí você descobre que é o INSS. Aí ele fala que você tem que atualizar. Aí você atualiza, até aparecer a atualização do sistema pode demorar alguns dias. Aí atualizou, até você solicitar a reativação do benefício, pode demorar mais uns dias. Então, pode acontecer de você ficar sem 1 ou 2 meses de pagamento. Depois, quando reativar o pagamento, você vai receber retroativo. Só que é um grande problema você ficar 1 mês, 2 meses sem pagamento. Principalmente quem tem conta, remédio para pagar, e todo mundo tem, né? Então, por isso, tem que tomar cuidado para você não cair nesse bloqueio preventivo. Compartilhe esse vídeo, gente, que é uma informação que eu não vejo ninguém passando para vocês. Mas o INSS se preocupa, né? Ele quer ver vocês bem, a gente quer dar informação preventiva para fazer você não cair em malha fina. Então, ajude, né? Compartilhe o vídeo, ajuda a sustentar o canal aí,
com a gente trazendo conteúdo. Então compartilha esse vídeo, deixa o like para ajudar as pessoas a terem informação. Eu conto muito com vocês. Agora eu quero trazer a charge do dia, que fala um pouquinho da dificuldade de leitura. 54% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não têm habilidades básicas de leitura. E aí o outro aluno fala: como é que você pode ler uma notícia dessas e não ficar indignado? E aí ele diz: é porque eu li, mas não consegui interpretar o texto. Gente, essa charge ela traz uma crítica em relação à questão da educação no Brasil, porque saiu recentemente agora um estudo, uma pesquisa, que revelou, que o Brasil, 54% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não tem habilidades básicas de leitura. E a leitura, ela não é só você não saber ler a frase, mas um problema sério de interpretação de texto. A pessoa, ela lê o texto, ela não entende, ela não usa ali o raciocínio lógico para entender aquilo, um contexto, e isso está provado através de estudos da dificuldade da leitura. Mas por que será que a gente chega no terceiro ano do ensino médio sem ter essa noção básica de interpretação, habilidades básicas de leitura, Então, isso é preocupante, é um assunto que virou uma repercussão essa semana que passou, por isso que a gente colocou na charge, e eu queria entender de vocês aí, o que vocês acham, do Brasil, a questão da aprendizagem, a questão dessa dificuldade de leitura do brasileiro que está ocorrendo, As pessoas estão terminando os estudos, mas enfrenta dificuldade na alfabetização. O cenário é pior entre os mais pobres. Ainda segundo o levantamento que foi divulgado, 11% dos estudantes de alfabetização estão em nível muito abaixo do esperado em leitura e escrita. Quase metade dos alunos de escolas públicas tiveram dificuldades de alfabetização depois do período de ensino à distância no Brasil, segundo o levantamento que foi divulgado pelo Dia Mundial da Educação. A pesquisa encomendada pelo Itaú Social, que é a Fundação Lehman, e a BID, é a primeira realizada de forma totalmente presencial e mostra que 40% dos alunos tiveram dificuldades no aprendizado e de que 11% dos estudantes de alfabetização estão em nível muito abaixo do esperado em leitura e escrita. No recorde socioeconômico, as famílias que recebem até um salário mínimo tiveram o processo de alfabetização ainda muito mais lento. Então, as famílias com renda de até um salário mínimo foi 53%. Aquelas famílias de acordo com o esperado, tá? Aquelas famílias com renda de mais de 5 salários mínimos foi 79%. Então, segundo a superintendente do Itaú Social, que é a Patrícia Mota Guedes, há um desafio das redes de ensino público na volta do ensino presencial, após o período da pandemia, e as escolas e redes estão vivenciando muitas lacunas de aprendizagem. A recomposição é fundamental para que as crianças e adolescentes não sejam mais excluídos e acabem não desistindo da escola na medida em que não conseguem acompanhar os estudos que estão sendo ensinados. Então a gente percebe aí uma dificuldade, Tem muitos idosos, muitos aposentados, muitos pensionistas também que não sabem ler, não sabem escrever, não foram alfabetizados. Isso tem a dificuldade da época, mas e agora? Que a gente tem um acesso melhor a tudo. Por que essas pessoas ainda não estão alfabetizadas? Qual que é a parte da sociedade e do governo para ajudar essas pessoas? Então é um ponto importante. Agora eu quero falar um pouquinho dos pagamentos de outubro. Então essa segunda-feira vira a folha e os pagamentos de outubro começam a ser liberados no dia 25 de outubro até o dia 8 de novembro para quem recebe um salário mínimo e é de acordo com o final do NIS. Já aqueles benefícios que são acima de um salário mínimo começam a ser liberados dia 1º de novembro, vai até o dia 8 de novembro, também de acordo com o final do NIS. E até dia 20 vocês vão ter aí o extrato liberado segundo o INSS. Agora eu quero falar de renda extra para quem precisa de uma grana para complementar a renda, para pagar a conta, atingir os objetivos. Eu vou deixar aqui no link do primeiro comentário, na descrição do vídeo, o curso do Geladinho Gourmet. Esse curso, gente, ele é um dos mais vendidos da internet, justamente porque propõe uma oportunidade de renda extra e ele viralizou aqui entre os aposentados e pensionistas, Até a gente se surpreendeu com o volume de pessoas
que compraram esse curso, que adquiriram, para a gente ver o quanto as pessoas realmente querem mudar de vida, elas só precisam de uma oportunidade. E por que eu considero esse curso uma oportunidade? Porque ele é um dos cursos que a gente já vendeu mais de 7 mil cursos desse, ou seja, mais de 7 mil aposentados e pensionistas compraram, e as pessoas sempre passam e-mail felizes, contando um pouquinho do quanto conseguiram com esse curso, quanto conseguiram faturar. E o que o curso ele traz? Ele traz um ensinamento que ajuda você a faturar de 2 a 5 mil por mês vendendo geladinho gourmet. Parece ser impossível, gente, mas é totalmente possível e é o que essas pessoas que compraram estão conseguindo. Por isso que eu deixo um desafio para você, porque se caso você não tenha comprado esse curso ainda, você não tenha executado ele, eu te dou uma oportunidade de 7 dias de graça. Ou seja, você vai comprar esse curso aqui, por 7 dias você vai testar. Se você não conseguiu dinheiro nem de pagar o curso, a gente devolve seu dinheiro. A gente não, né? A produtora do curso, porque esse curso não é nosso, ele é um curso que a gente indica. E aí o site que você compra, ele tem lá a opção de devolução. Por quê? Se você não atingir, gente, é o desafio. Você pode pedir lá, falar, olha, eu não atingi, eu quero meu dinheiro. E vai te devolver o dinheiro. Então, eu indico por causa dessa credibilidade. Porque é um curso tão bom que ele deixa você fazer isso, né? Então você tem essa oportunidade. Então teste. Dê essa oportunidade para você de renda extra. É um curso barato, todo mundo consegue comprar. Gasta dinheiro às vezes com tanta coisa que não é útil na sua vida e que não vai te trazer um retorno financeiro. E esse, que menos de R$100, menos de R$50, né? Você compra, você aprende até a cadastrar no Delivery, que é o aplicativo de entrega de comida, para você vender muito, faturar muito. Ele ensina você a como economizar a embalagem, a como calcular a margem de lucro, a como precificar, a como você armazenar da forma correta para você trabalhar uma vez só na semana e vender a semana inteira. Por quê? Porque você armazenou corretamente. Então ele ensina uma série de estratégias, habilidades para você aprender além das receitas dele. Então é um curso para quem de fato quer melhorar de vida e quer ter um dinheirinho extra trabalhando de casa, né? Agora vamos falar do 14º salário, vamos ter uma atenção também, uma mudança. O governo Lula, ele já anunciou que ele estuda mudanças no saque aniversário do FGTS. Quem disse isso foi o secretário em debate na Câmara. O governo Lula, então, estuda essa mudança no saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao optar por essa modalidade, que é ativa desde 2019, o trabalhador pode anualmente resgatar parte do saldo na conta vinculada do mês de aniversário, mas fica impedido de pegar o resto em uma eventual demissão por justa causa. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o presidente Lula autorizou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei corrigindo a injustiça do saque aniversário que proíbe as pessoas de ter o direito de resgatar o que é seu. O ministro não deu detalhes durante a audiência pública na Câmara dos Deputados para avaliar a possibilidade de extinção do saque aniversário. O secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério, Carlos Augusto Simões Gonçalves Júnior, falou sobre o tema ao ser questionado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL. É de conhecimento público que o ministro protagonizou uma iniciativa e está discutindo com o governo, mas não há nada definido. Quem afirmou isso foi o Gonçalves Júnior. Não estamos propondo a extinção do saque aniversário, ressaltou. No início do ano, Luiz Marinho havia cogitado o fim do saque aniversário, mas depois ele recuou. Então, o governo já anunciou que vai fazer mudanças e é importante já se preparar para elas. Agora eu vou trazer para vocês aqui sobre o 14º salário, né? O projeto de lei do 14º salário, ele está sendo esperado demais pelos aposentados. Muita gente está interessada no 14º. A gente vê o governo se pronunciando, como eu disse, o governo Lula se pronunciou sobre essa mudança do FGTS. O governo Lula está se pronunciando direto sobre a Previdência, falando de déficit, falando de reestruturação na questão do programa de enfrentamento, combate à fila, falando de vários pontos, mas a gente precisa que ele se pronuncie do 14º salário. A gente quer ouvir do Lula qual é a informação que ele tem em relação ao 14º para esse ano. A gente sabe que a bancada do aposentado em Brasília, que alguns deputados como o próprio Pompeu de Matos, que é o autor do projeto de lei que mais avançou sobre o tema, está lutando, está fazendo audiências, está convocando parlamentares para votar a favor do projeto, mas a gente quer ouvir do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente que disse que iria governar para o aposentado.
O 14º salário, ele tem uma oportunidade de trazer uma vida mais digna, com dinheiro a mais no bolso, os aposentados terem uma ceia de Natal, uma ceia de virada de ano, pelo menos decente. E o 14º, ele tem uma importância gigante. Precisamos que ele volte a ser debatido e seja votado o mais rápido possível para dar tempo de ser pago ainda esse ano. E se ele não for votado, gente, que ele seja publicado por meio de medida provisória. O Lula pode fazer isso. Vamos pressionar para o negócio acontecer. E eu conto muito, muito com vocês para isso. E agora, encerrando o vídeo de hoje, eu quero encerrar com a resposta da charada do Dil, que é o que é uma briga da fita isolante e do esparadrapo. Quem ganhou foi a fita isolante, sabe por quê? Porque ela é faixa preta. Tá aí um beijo pra você. Olha só, Conceição de Maria. Achamos o nome da pessoa, é a Conceição de Maria, que trouxe pra gente essa charada. Obrigada aí pelo carinho, obrigada pela audiência, obrigada pela charada. Comenta se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, vai deixando seu like, vai compartilhando o vídeo. Não esquece de seguir nossas redes sociais e se precisar do crédito consignado, fale com nossa equipe, a gente vai te dar todo esse suporte gratuito. A gente vai estar te esperando, segunda-feira estaremos te atendendo. Então preencha o formulário para nossa equipe conseguir entrar em contato. É isso, um beijo, fiquem com Deus, à tarde tem live e até logo.